Nossa aula sobre Trindade. Essa é a penúltima aula. Panorama sobre todos os assuntos, a Trindade, o conceito de Trindade, um pouco da divindade do Filho, um pouco da história, um pouco de como a progressão da Trindade, a revelação da Trindade, ela é progressiva. Ela começa ali meio oculta no Antigo Testamento, mas conforme vai passando os livros e chegando no Novo Testamento, vai ficando cada vez mais claro essa realidade de três pessoas, que ao mesmo tempo é um Deus. Aí na segunda aula, nós vimos a história do que não é a Trindade. A partir das heresias e dos concílios, a gente viu basicamente uma aula de história da igreja, onde nós vimos os questionamentos a respeito do Filho, do Espírito, que a Trindade é simbólica, ela não é real. Aí na aula passada nós vimos a divindade do Filho e do Espírito. Hoje então a gente vai fechar essa questão da Trindade no sentido de tentar explicar essa realidade de 3 e 1 e tudo mais, porque a última aula, que é a próxima a respeito da Trindade, a gente vai falar qual é o impacto dessa doutrina na vida da igreja, na comunhão, na eclesiologia. Bom, vamos orar então para a gente começar. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Peço que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, que o Teu Espírito age em nosso meio, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te peço pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja com eles, Senhor, que o Senhor restaure a saúde deles e que o Teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, então a nossa aula hoje eu coloquei lá no grupo da igreja, mas não é a unidade de Deus, porque isso a gente já viu. A unidade de Deus é basicamente assim, Deus é um e Ele é divino. Isso aí a gente já viu na aula sobre os nomes de Deus. Não, sobre os atributos de Deus e os nomes de Deus. Aquelas duas aulas que a gente teve, onde eu falei sobre Deus como um ser relacional e tudo mais. Na verdade, é como Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo, a gente vai ver pericorese e a pluralidade de Deus. Basicamente, são essas três coisas que nós vamos ver hoje. Aí, tem uma frase no Credo de Atanásio, que é o seguinte: mas a fé universal é esta, que adoremos o único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Esse é um trecho do Credo de Atanásio, que é basicamente o que nós vamos ver hoje. Adoremos um único Deus em trindade e a trindade em unidade. São um. Não confundindo as pessoas, porque eles são distintos, e nem dividindo a substância, fazendo com que exista 3 deuses. Então a gente vai voltar lá na primeira aula e relembrar aquilo que eu tinha feito um desenho de um triângulo aqui, eu não vou desenhar não, porque ele é mais confuso. Eu vou fazer esse aqui, que é uma adaptação bem ruim daquele desenho. Que o N. Gruden fala o seguinte: Deus existe eternamente como 3 pessoas. Então, desde antes da fundação do mundo, como nós lemos na aula passada, essa realidade de Pai, Filho e Espírito Santo, ela já existia antes da fundação do mundo. E então ele existe como trindade, como 3, eternamente. Isso aqui é uma realidade eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, é plenamente divina. Mas existe somente um Deus. E aí eu escrevi aqui: Deus é 3 pessoas distintas. Cada pessoa é plenamente Deus em todos os atributos e qualidades, ou seja,
O Filho e o Espírito têm todos aqueles atributos de Deus e todas aquelas qualidades, porque eles têm a mesma substância. E esse é o substância é o ponto central da doutrina da Trindade. Então a Trindade ela não se trata de uma contradição e nem algo ilógico, como muitos pensam. Uma contradição seria afirmar que nós temos um Deus e três deuses. É uma contradição. Como nós temos um Deus e três deuses? Isso é uma contradição. Mas o que a doutrina da Trindade ensina é que nós temos um Deus, só que esse Deus, ele é três pessoas. Não é três deuses, são três pessoas. Então são duas proposições diferentes, mas não antagônicas. A primeira, ela nega a outra. Se eu tenho um Deus, eu não posso ter três deuses. Eu tenho um Deus só. Mas aí a gente está falando questão de pessoas. Então a Trindade, alguns teólogos chamam ela de uma verdade suprarracional e não irracional. Ou seja, suprarracional porque ela está além da nossa compreensão. Ela não é irracional, algo que assim é impossível entender e isso vai acabar caindo em contradição. Não é porque a gente não consegue compreender completamente que não seja verdade, porque ela é suprarracional, ela está além da nossa capacidade de entender. Então, naquela aula sobre a história da doutrina e as heresias, a gente viu uma palavra que era essa daqui, que ela surge lá no Concílio de Nicéia, Homoousion, que traduzindo ela ao pé da letra é mesma substância. E aí a gente viu que no Concílio de Nicéia ficou decidido que Jesus, o Filho, tem a mesma substância do Pai. Então ele é consubstancial. Ou seja, eles compartilham da mesma natureza. Mesma substância é a mesma natureza, a mesma essência. Então Jesus ele compartilha da mesma natureza do Pai, da mesma essência, da mesma substância. Essa é uma palavra muito comum, porque ela é ela é o ponto central da doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito são plenamente Deus, possuindo a mesma substância divina, sendo, portanto, um em substância e identidade. Então, o que acontece? Por que a Trindade? É porque o Filho, ele tem a mesma substância do Pai. Se ele tem a mesma substância do Pai, então se a gente, sei lá, conseguisse tirar um DNA de Jesus, tirar um DNA de Deus, tirar um DNA do Espírito Santo, ia bater a mesma pessoa. Não, é Deus. Se Jesus fosse lá e tirasse o DNA dele, ele fala, não, é Deus. Porque eles compartilham da mesma substância de Deus. Automaticamente, são a mesma pessoa, porque eles possuem a mesma substância. Essa é a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito são três pessoas. É como se eu, Lemon e a Kelly somos três pessoas diferentes. Mas nós temos a mesma substância, ou seja, nós fomos feitos. Feitos é porque nós somos criatura, né? Mas eles existem desde a eternidade com a mesma substância. Então é como se o Lemão batesse a digital em algum lugar e aparecesse eu, e vice-versa. Porque eles compartilham da mesma substância. Basicamente a doutrina da Trindade é isso. São três pessoas distintas que possuem a mesma substância divina. E isso fazem delas Deus.
Parte da resposta sobre como Deus é um é afirmar a sua unidade substancial. Ou seja, quando eu afirmo que o Pai, Filho e Espírito Santo são um, eu estou querendo dizer que eles são um porque eles têm a mesma substância. Basicamente é isso. A mesma substância faz com que eles sejam um só Deus. Aí, isso é uma forma de explicar a Trindade, baseado na substância. Mas ainda tem mais coisas. Como, por exemplo, naquele primeiro desenho da primeira aula, tinha lá o triângulo, né? E aqui é Deus, aqui é Pai, aqui é Filho, aqui é Espírito. Tá funcionando. Aqui o Filho não é o Espírito não é o Pai e o Pai não é o Filho. Por quê? São pessoas distintas. Cada um com suas individualidades, com suas personalidades. Mas os três são Deus, porque eles têm a mesma substância. Essa é uma explicação clássica. Aí o que a gente viu, baseado no livro do Pamplona, e isso vem de outros teólogos como Richard Bauckham, teólogos do século VII lá, começaram a falar sobre a pericorese. E o que é pericorese? É uma outra forma de explicar a Trindade e que uma complementa a outra. O que seria a pericorese? É que o Espírito, ele, além deles serem três pessoas diferentes, distintas, que têm a mesma substância, fazendo deles um só Deus, o Espírito, ele habita no Filho e ele habita no Pai, e o Pai habita no Filho e o Filho habita no Espírito. É uma habitação mútua. Lembra que nós vimos sobre, na aula, acho que foi na aula passada, que você perguntou como que Maria deu à luz e tudo mais, aí isso vai envolver a questão das duas naturezas de Jesus. Da mesma forma como em Jesus habitava a natureza humana e divina, duas naturezas habitando num só corpo, a gente tem o Pai e o Espírito habitando em Jesus. Nós temos o Pai e o Filho habitando no Espírito. Ou seja, o Pai e o Filho habitam, são como se ele tivesse essas duas naturezas também habitando, é habitação mútua. Essa é a pericorese. O que faz então? Se o Espírito sem o Pai, sem o Filho, ele não seria Espírito, porque eles são dependentes um do outro para que eles sejam o que são. Por exemplo, um pai só é pai porque existe o filho. E o filho só é filho porque ele procede do pai. É a mesma coisa. Deus Pai só é Deus Pai porque existe o Filho. O Filho só é Filho porque existe o Pai. E o Espírito só é Espírito porque ele procede do Pai e do Filho. Um sem o outro é algo que não tem como não um habitar no outro. É algo que é impossível de acontecer. O que faria com que eles não fossem trindade. Porque como eles compartilham da mesma substância, então não tem como eles não estarem um no outro. Porque eles têm a mesma substância. Caso contrário, é o que a gente vai cair numa heresia. Se a gente falar que eles têm substâncias diferentes, a gente está falando que são três deuses. Porque se Jesus tem uma substância, se o Filho tem uma substância, dá para enxergar daí? Tá dando para ver? Se o Filho tem uma substância, o Espírito tem uma substância diferente e o Pai também, a gente vai cair no triteísmo, porque são três deuses. Porque cada um tem uma substância diferente. Mas eles compartilham da mesma substância.
Por isso eles são um. Então, diante de todo o problema que a igreja enfrentou com os ensinos diários e suas consequências, 4 pessoas trabalharam para desenvolver melhor o conceito de trindade e evitar que outros erros fossem cometidos. Os chamados pais capadócios, que aí vai ter o Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo e Basílio de Cesareia. São 3 teólogos que são chamados de pais capadócios. Depois do concílio de Nicéia, eles falaram, a gente precisa aprimorar melhor isso aqui para a gente não cair em futuros erros. Não teve como, caiu, a gente viu na história. Mas eles desenvolveram algo muito legal, que tem a ver com a pericorese. Eles focaram em desenvolver a trindade como pessoas distintas, ou seja, como pessoas, cada um tem a sua personalidade, sua característica, suas individualidades, como pessoa. Que vivem em comunidade de forma perfeita. Mesmo eles sendo totalmente diferentes em questão de como agir, de personalidade e tudo mais, eles conseguem conviver perfeitamente um com o outro. Um exemplo, eu sou totalmente diferente da Bruna. Minha personalidade, o meu jeito de ser é totalmente diferente dela. Mas nós conseguimos conviver, não de forma perfeita, porque nós somos pecadores. Pai, Filho e Espírito Santo não é. Por isso que a comunhão deles é perfeita. Mas de certa forma, por sermos filhos de Deus, e então nós temos uma nova natureza, nós somos uma nova criatura, nós conseguimos conviver um com o outro baseado na realidade de que nós somos uma nova criatura. Então, não havendo pecado na Trindade, eles conseguem conviver de forma perfeita. E isso é algo que nós não vamos experimentar plenamente até que ele volte. Porque nós ainda somos afetados pelo pecado. Então, o pecado atrapalha que nós tenhamos comunhão perfeita uns com os outros. Então, eles começaram a desenvolver isso, que a Trindade, como pessoas distintas, eles conseguem viver plenamente, perfeitamente um com o outro, mesmo com essas diferentes personalidades, mas compartilhando da mesma essência. E aí, para isso, eles usaram o conceito de pericorese. Então, vamos voltar e vamos pegar tudo do começo de novo para chegar até aqui. Trindade são 3 pessoas distintas que compartilham da mesma substância. E essa mesma substância faz com que eles sejam um, que é a mesma substância. Então, Deus, ele é 3 pessoas distintas que compartilham da mesma substância, um ou outro. Ou da mesma natureza. E é essa mesma substância que faz deles um Deus. E aí o conceito de pericorese vai complementar isso, que seria a habitação mútua. Aí eu coloquei alguma coisa aqui, que esse termo da pericorese foi usado pela primeira vez por Gregório de Nazianzo para se referir à união das 2 naturezas de Cristo. Então esse termo pericorese, ele foi utilizado para falar das 2 naturezas de Jesus, humana e divina. As 2 naturezas habitam perfeitamente em Jesus. E aí, lá no século VII, esse termo foi então usado para tentar explicar a Trindade. E ao aplicar isso à Trindade, quer dizer que o Pai habita plenamente no Filho e o Filho no Pai, como também o Espírito habita plenamente no Pai e no Filho. Ou seja, em cada um habita plenamente o outro, sem que cada um perca a sua identidade e individualidade.
O fundamento da pericorese está baseado em João 14, de 8 a 11. Alguém lê, por favor? João 14, de 1 a 11. Oh, de 8 a 11. Quem vai ler? Quer ler? Certeza? Queria tanto ouvir sua voz. João 14. Vai ler? Eu achei que ele tinha levantado a mão. Do 8 ao 11, né? Isso. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, mas ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Isso aí. Então aqui a gente tem o fundamento do conceito de pericorese. O que Jesus está falando? Jesus está lá. E Felipe está perguntando: Jesus, mostra-nos o Pai e isso vai nos bastar. E aí Jesus responde: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê o Pai. Por quê? Conceito de pericorese, que é o que Jesus vai falar. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Pericorese, habitação mútua. O que ele está falando? Você não crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Por quê? Porque o que Jesus estava fazendo, ele está querendo dizer, tudo que eu fiz, todas as minhas obras, só são possíveis porque o Pai está em mim e que eu estou no Pai. E isso é o conceito de pericorese, né? Mas tirando a questão de que eles têm a mesma essência, a mesma natureza, que eles possuem os mesmos atributos, poder, qualidade e tudo mais. Então, tudo que Jesus fez, somente alguém divino poderia fazer. Andar sobre o mar, acalmar a tempestade, multiplicar o pão, peixe. E aí, na aula passada, o que a gente viu? Que Moisés conduziu o povo no deserto, só que quem mandava o maná vinha do céu, não era Moisés que fazia o maná brotar ali do nada. Só que Jesus pega cinco pães e dois peixinhos. Tinha 5 pães e 2 peixinhos dentro. Eu só lembro da música. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para uma multidão. Coisa que Moisés não fez. Por quê? Lá no final de Deuteronômio a gente viu que Moisés falou o seguinte, ó. Vai vir um profeta muito maior do que eu e vocês devem ouvi-lo. E aí Deus falando para Moisés, né? E eu vou colocar as minhas palavras na boca dele, e a ele vocês devem ouvi-lo. Então, lá no Monte da Transfiguração, quando Deus fala assim, esse é meu filho amado, ouçam-no. Eles estavam lembrando daquilo que foi dito por Moisés. Ó, vai vir um profeta maior que eu e vocês devem ouvi-lo. Da mesma forma, a gente viu também na aula passada que a estrutura do livro de Mateus, ela reconta a história do povo de Israel, só que a partir de Jesus. Então a gente viu lá que Moisés nasceu no Egito, Jesus precisou ir
Moisés precisou ser levado ao Egito, Jesus também precisou ser levado ao Egito. Moisés subiu no monte para receber a lei e falar da lei. Jesus sobe no sermão, lá o sermão do monte. Jesus sobe num monte e começa a falar a lei. Então ele estava fazendo a mesma coisa que Moisés fez, só que ali era o próprio Deus, Jesus, era alguém maior, porque Jesus estava explicando a lei para eles. Lá em Êxodo, Moisés precisou receber a lei de Deus e ler ela. Jesus ali não, Jesus já tinha a própria lei ali e ele explica a lei para eles. A gente vê uma grande multidão seguindo, o mar vermelho se abre para o povo passar, mas Jesus, como maior do que Moisés, ele anda sobre as águas e tudo mais. Então Jesus está falando, ó, se vocês não conseguem olhar para mim e ver o Pai, então pelo menos crê nas obras que eu faço. Porque somente alguém que é divino, ou alguém que está no Pai, de forma literal, é capaz de fazer todas essas obras que eu estou fazendo. E também, se Jesus não for divino, tudo que a gente faz aqui é em vão. As músicas que nós cantamos, a própria questão do cristianismo seria uma seita, se Jesus não for Deus. Porque a gente está seguindo um homem qualquer. Então Jesus está falando, ó, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas. Lembrando lá, ó, lembra que Moisés falou, ele não falará por conta própria, mas falará somente aquilo que o Pai colocar na boca dele. As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, pericorese, a habitação do Pai no Filho, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam nisso por causa das obras que eu estou fazendo. Então, o conceito de pericorese está fundamentado em João 14, 8 a 11. E também a gente viu lá João 10, 30, que eu e o Pai, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Isso tem a ver com a pericorese. Nós somos um porque eu habito no Pai e o Pai habita em mim, e porque nós temos a mesma substância. Por isso nós somos um. Mas quando Jesus está dizendo que eu e o Pai somos um, lembra que a gente viu que quando eles ouviram esse um, eles ligaram isso ao Shema. E o que é o Shema para Israel? Olha, Israel, preste atenção. O seu Deus é um único Deus. Então, o conceito de um único Deus era algo assim muito forte para o povo judeu. Um único Deus. E aí vai entrar a questão. Não, mais para frente. Tem mais algumas coisas sobre isso. Mas já adiantando um pouco, os judeus olhavam para o Shema, o seu Deus é um único Deus, de uma forma singular. Eles viam essa questão, o Deus ser o único Deus, de forma singular, de forma de ser um só. E aí, lembra, a gente vai ver a pluralidade de Deus. De que Jesus ele chega e ele quebra esse conceito de singular para mostrar, ó, enquanto vocês estavam olhando para o Shema somente como único Deus, eu vim para mostrar para vocês que esse único Deus são 3 pessoas. Ainda sobre a pericorese, Richard Bauckham, ele diz o seguinte, sobre esse versículo 10:30, eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho são um em sua comunhão um com o outro. Ou seja, esse relacionamento entre pai e filho faz também com que eles sejam um. Porque é como se, tipo assim,
Quer ver? Quem perguntou? Tintim. Quando eu e a Bruna chegamos, o Tintim falou, cadê? Porque, assim, é impossível olhar para mim e para a Bruna e não perceber a falta da Julieta, porque nós somos um. Se eu chego aqui sozinho, as pessoas não vão perguntar, e aí, Lucas, tudo bem? Beleza? Não, fala, cadê a Bruna? Cadê a Julieta? Entende? Porque a gente está sempre junto, nós somos uma família e tudo mais. Então, qualquer lugar que eu esteja, que elas não estejam juntas, vai falar, opa, tem alguma coisa faltando ali. Então, esse nosso relacionamento, eu, Bruno e Julieta, faz com que nós sejamos um, apesar de sermos 3 pessoas diferentes. Então, esse relacionamento do pai e filho faz com que eles sejam um. Basicamente isso que o Richard Balkenham está falando. O pai e o filho são um em sua comunhão um com o outro. Jesus estava afirmando que a divindade única do Deus de Israel, consiste na comunhão entre pai e filho. Afirmar esse tipo de unidade, a unidade da comunidade pessoal de Deus, não tem precedentes no judaísmo, ou seja, eles estavam olhando como se fosse um Deus só, uma única pessoa. Mas quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, ele amplia e fala, ó, dentro dessa uma pessoa tem outras 2, que é o Filho e o Espírito Santo. Só que isso era algo oculto para eles, e Jesus vem para revelar isso. Que esse conceito de comunhão entre pai e filho não tem precedentes no judaísmo. Não que os primeiros escritores judeus digam algo que necessariamente a exclua, mas simplesmente não ocorreu para eles pensar na unidade de Deus, senão somente em forma singular. Os judeus entendiam o Shema como algo singular, é aqui que eu ia chegar. Um único Deus no sentido de existir apenas como Ele é, ou seja, como se fosse somente Deus, como Ele é um só. Mas Jesus está mostrando a pluralidade, onde um são 3. Vou colocar o Espírito aqui. Então, na verdade, esse Shema, Deus é o único Deus na questão de essência. Essa comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, essa habitação mútua, esse compartilhamento da mesma substância, fez com que os judeus olhassem e vissem somente uma pessoa. Mas Jesus está mostrando, ó, esse um, na verdade, são 3. Porque eles possuem a mesma essência, a mesma substância, natureza e habitam plenamente um no outro. A gente leu já na aula retrasada Romanos 8, 9 e 11, mas eu vou ler aqui para a gente relembrar. Entretanto, Romanos 9, 8, 9 e 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Aí ele está falando de nós aqui, né? Nós, como nova criatura, não estamos mais sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Que então o Espírito passa a habitar em nós na nossa conversão. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, se vocês realmente se converteram, vocês não estão sob o domínio da carne, mas isso é outro assunto. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, esse mesmo Espírito que habita em nós, Paulo está falando, se alguém não tem esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, ou seja, quem ressuscitou Jesus? Pai. Ele está falando, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então ele está falando, esse mesmo Espírito que está em Cristo é o Espírito do Pai.
que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então, se nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. E ele vai falar, e se alguém tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, então ele está querendo dizer que esse mesmo Espírito que habita em nós é o Espírito de Cristo. E ao mesmo tempo, esse mesmo Espírito é o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pericorese total aqui, um habitando no outro. E isso quer dizer que a Trindade também habita em nós. Apesar de nós estarmos em uma era em que a ação do Espírito Santo foi deixado para nós, então a ação dele é muito mais evidente, não anula que o Pai e o Filho não habitam em nós. Por quê? Eles são um, mesma essência, um habita no outro. Então em nós habita a Trindade, mesmo nós ainda temos mesmo ainda tendo uma natureza pecaminosa. Então nós estamos no famoso já e ainda não. Somos uma nova criatura, mas essa era ainda não passou, essa era de pecado. Então nós temos ali essa briga entre a carne e o espírito. Somos habitados pela Trindade. Se o Espírito Santo age em nós, então o Pai e o Filho também está agindo. Tem um versículo que eu não marquei, mas veio na cabeça agora, quando Jesus fala assim, que eu e o Pai faremos habitação em vocês. É João, alguma coisa em João. Mas alguma coisa de obedecer meus mandamentos, então eu e o Pai faremos morada nessa pessoa. Então, assim, é uma comunhão inseparável. Eles estão juntos o tempo todo. Eles habitam em nós, eles habitam um no outro. A pericorese mostra que temos a plenitude de Deus em nós e agindo por nós. Por isso, João diz em sua primeira carta, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Por isso, Jesus ora ao Pai dizendo, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Então, aqui é um spoiler da próxima aula. O que ele está falando? Jesus. Primeiro, vou falar de João, né? Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, porque o Espírito Santo já estava habitando, a evidência do Espírito Santo habitando nele. E aí João está falando assim, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, a nossa comunhão é com a Trindade, não física, ela não está aqui, mas nós temos comunhão com eles. E essa mesma comunhão precisa ser refletida uns nos outros, nos nossos relacionamentos. E aí Jesus vai orar lá no capítulo 17 de João, 22 e 23. Vamos ler. João 17. Vinte e 23. Você quer ler? Ah, pode falar. Qual que é? Isso. Então a gente vê Jesus falando que fazer morada em nós, né? Pai, Filho, Espírito Santo habitando em nós. João 17, 22 e 23. Deixa eu achar aqui. Bom, vamos partir do 20. Subtítulo aí é Jesus ora por todos os crentes.
Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui a gente já tem o que a gente estava procurando, né? A gente vai ler um pouco mais depois. Para que todos sejam um, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim. Então o que ele está falando? Assim como Jesus está orando ao Pai. Pai, assim como o Senhor está em mim e eu estou em ti, que eles também sejam um. Nesse sentido relacional. O relacionamento de pai e filho era tão perfeito, tão pleno, que os judeus olharam e viram um Deus só. Que na verdade é um só Deus, mas eles não enxergavam as outras pessoas. Porque é um relacionamento tão perfeito que faz com que pareça que é uma pessoa só. É a mesma coisa, não é perfeito. Mas se eu chego aqui sem a Bruna ou sem a Julieta, vocês vão falar, e aí, cadê? Tipo assim, um completa o outro, Jesus está falando que eles tenham isso também entre eles. Apesar da diferença de raça, apesar da diferença econômica, financeira, diferença social, diferença de personalidade, de humor, de tudo, apesar de toda essa distinção, cada pessoa é uma pessoa, mas que o relacionamento deles sejam tão perfeito que faz com que eles sejam um. E aí que Jesus vai falar: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, que eles também estejam em nós. Ou seja, não é só esse relacionamento entre eu e vocês, uns com os outros, mas ele está falando que esse relacionamento também seja com o Pai e com o Filho. 1 João, nossa comunhão, nossa, plural, nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Só que aí, nossa, 1 João é maravilhoso, a gente vai ver isso na próxima aula. Então Jesus está falando isso. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, qual o desejo de Jesus? Que nós tenhamos entre nós essa mesma comunhão que ele tem com o Pai, que nós tenhamos essa comunhão com a Trindade, e esse relacionamento, essa comunhão vai fazer o quê? Que o mundo creia que eu sou o Senhor, que tu me enviaste. Dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um. Ou seja, Deus já nos deu a glória, ele está falando isso. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deste, para que eles sejam um. Ou seja, Jesus já nos deu o que é necessário para que nós sejamos um. Assim, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, eu dei a eles uma glória para que eles sejam um, assim como nós somos. Então Jesus está falando de um relacionamento entre irmãos que vai refletir essa glória trinitária. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então esse aí mais um conceito aí de pericorese, já dando um spoiler da próxima aula. Então nós podemos concluir que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, cada um com sua personalidade e tudo mais, mas que são um, porque como essência, como natureza, eles têm a mesma substância, o que faz deles ser um só. Então, apesar de, além de eles terem a mesma substância, que faz deles serem um só,
A gente tem a pericorese, que é essa habitação mútua um no outro, faz com que eles sejam um só. E o relacionamento entre eles faz com que eles sejam um só. Então a gente tem aí pelo menos 3 formas de explicar a Trindade, que uma complementa a outra, uma não existe sem a outra. E vivem em perfeita comunhão, onde cada um habita plenamente no outro. Podemos falar da Trindade apenas por meio da substância. É isso que eu acabei de falar agora. Porque eu marco as coisas aqui só para eu lembrar o que eu tenho que falar. Então nós podemos falar... Deixa eu apagar aqui para fazer um novo desenho. Então a maioria das teologias sistemáticas, elas vão explicar a Trindade somente por meio da substância. Porque é o que ficou mais evidente no Concílio de Nicéia, que aí seria a palavra grega lá para eles, homousion. Isso é o que a maioria das teologias sistemáticas vão explicar a Trindade baseadas nisso aqui. Outros teólogos, para explicar mais detalhadamente tudo mais, eles vão explicar a Trindade a partir da pericorese. E aí, Kevin Van Hooser e outros vai explicar a partir da que deriva aqui da pericorese, né? Que seria uma comunidade. Mas as 3 complementam uma outra, não, as 3 são... não tem como uma estar desconectada da outra. Então, Moltmann, ele vai falar o seguinte, tem um livro dele que é sobre a Trindade. A doutrina da pericorese liga de maneira genial a Trindade e a unidade, sem reduzir a Trindade à unidade ou diluir a unidade na Trindade. O que ele está falando? Que a pericorese, ela explica a Trindade e a unidade sem reduzir simplesmente a 3 pessoas se relacionando. Mas também ela explica a unidade sem reduzir a Trindade a 3 deuses. Então, o que nós temos? Mais uma vez, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas que possuem a mesma substância, fazendo delas um só Deus. Essa mesma substância faz dos 3 um só Deus. Não são substâncias diferentes, porque seriam 3 deuses. Mas uma mesma substância, compartilhada entre os 3, faz com que eles sejam um. Além disso, um habita plenamente no outro, fazendo deles um só. Pericorese. E essa pericorese vai culminar, vai afunilar para uma comunidade, sendo 3 pessoas distintas, perfeitas e eternas. Elas se relacionam de uma forma que quando alguém olha e fala assim, é uma pessoa só, não dá para separar. É uma pessoa só, mesmo sendo 3 pessoas distintas. Esse é o mistério. Esse de 3 pessoas distintas, mas que a gente olha e é uma pessoa só. Esse é um mistério que precisa ser preservado, que é uma realidade suprarracional, que existe além da criação. A gente só consegue explicar a partir disso aqui. O que para nós assim já é algo bem interessante.
Deu para entender melhor a questão da Trindade agora? Ficou alguma dúvida ainda? Eu sei que tem dúvida, sim. Perguntem. Mas deu para explicar melhor do que aquela primeira aula, não deu? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ah, Não é nem uma pergunta, é mais uma indagação. Por exemplo, você vai pedir. Vou dar um exemplo bem a grosso modo. Você lê um texto bíblico, você não entende. Você quer pedir para Deus, você quer pedir entendimento, você quer pedir. Para quem que eu peço? Você viu que assim, não deixa a gente numa situação meia sem graça? não, Você entendeu? eu entendi. Tem um livro que vai falar sobre isso. Com quem você se relaciona mais? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Para quem você ora? Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Assim, vai da sua particularidade. Porque ambos são Deus. Então, se eu quiser orar Pai, se eu quiser Jesus, Espírito Santo, faça isso. Jesus, faça isso. Pai, faça isso. Eu estou orando para a mesma pessoa. Aí vai de você mesmo. Não tem, assim, para quem que eu vou pedir? Para quem você quiser, porque os três são um só. Mas tem algo nesse sentido, assim, eu não gosto muito, assim, de preciso avaliar com quem eu me relaciono mais, é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Beleza, quer fazer isso? Tá, mas eu acho que é algo, não vai ter tanto impacto, não vai ter uma relevância assim, Deus está triste porque eu só falo com o Espírito Santo. Isso aí não existe. Não existe. É mais assim, questão de costume mesmo. Você aprendeu desse jeito, mas você está orando para a mesma pessoa. Não tem problema nenhum. Vai de. É porque na nossa cabeça, a gente fala assim, se eu pedir algo para o Espírito Santo, ele vai falar para mim, não, mas isso aí Jesus tem que fazer isso, não sou eu. Não, isso aí é algo da nossa cabeça que não existe. Né? São a mesma pessoa, pode orar para qualquer um deles que os três vão responder, porque eles são um só. Essa questão de função, trindade econômica, que é como cada um age na história, é uma questão entre eles, mas para nós é a mesma pessoa. Tá? Não se preocupa com isso não. Bom, vamos continuar então. Tô acabando. Vou acabar. Como Deus é três, naquela primeira aula, lá na apostila daquela primeira aula, sobre o panorama geral, eu coloquei lá o credo niceno. E lá vai estar o seguinte: Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Aí vai falar que o Espírito é procedente do Pai e tudo mais. Essas duas palavras, elas foram usadas para defender a divindade de Jesus e do Espírito. Gerado e o Espírito como procedente. Quando a gente vai estudar Cristologia, a divindade de Jesus, quem é Jesus e tudo mais, vai ter algo, e também na Trindade, vai ter algo que vai ser vai estar o tempo todo aparecendo, que é a geração eterna. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Por que geração eterna? Porque lá no credo vai estar assim, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Porque Ário
dizia que Jesus, em algum momento da criação, foi criado. E aí Atanásio, o credo, declarou o seguinte, que ele é gerado, não criado. São duas coisas totalmente diferentes. Nossa, será que vai acabar? Gerado, não criado. Isso aqui vai estar cristologia, trindade, vai ter bastante isso. E sobre o Espírito, é que o Espírito é procedente. Não criado. O que isso significa? Quando Agostinho foi falar sobre a Trindade, lá em 400 e alguma coisa depois de Cristo, depois dos concílios de Nicéia, o concílio de Constantinopla, ele conseguiu explicar muito bem essas distinções, dizendo que, que não são três deuses, mas um Deus, mesmo que o Pai tenha gerado o Filho. Aqui vai entrar a questão do o pai só é pai porque tem o filho só é filho porque tem o pai. Como é uma realidade eterna que antecede a criação, a gente não consegue explicar como isso acontece lá. Mas, a partir das coisas criadas, alguns teólogos entenderam então que Jesus ele foi criado. Mas aí, em defesa disso, vai falar, não, Jesus foi gerado. A gente viu as passagens na aula passada sobre Jesus ser o modelo da criação, que o mundo foi feito por ele, para ele. A gente viu o Espírito pairando sobre as águas na criação, e o Espírito sendo tratado como Deus e tudo mais. E aí Agostinho vai falar o seguinte: o filho não pode ser o que o pai é. Então vamos lá de novo. Agora eu vou fazer de pauzinho para não demorar muito. Filho, pai e o Espírito. O filho não pode ser o que o pai é, porque o filho é uma pessoa distinta. O pai não pode ser o que o filho é, porque ele é uma pessoa distinta. E o Espírito não pode ser nenhum dos dois, e nenhum deles pode ser o Espírito, porque são três pessoas distintas. O pai só é pai porque existe o filho, e o filho só pode ser filho se existir o pai. O Espírito só é Espírito porque é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Lembra que a gente viu isso em Romanos? Foi dessa forma que Agostinho sustentou essa unidade substancial. Mesmo sendo pessoas diferentes, eles são um por causa da substância. Então seria uma unidade substancial. Eles são unidos por terem a mesma essência. E aí ele explica, ele sustenta essa unidade substancial, enquanto mostra as distinções. Um não pode ser o outro porque são pessoas distintas. E aí Agostinho continuava dizendo que isso não tem a ver com substância, porque não se refere à pessoa por si só, mas em relação à outra. Ou seja, o pai só é pai por causa do filho e vice-versa. Ainda que haja diferença entre um e outro, a substância é a mesma, é o que mantém essa unidade. Só uma coisa que eu marquei para tentar explicar de novo, a questão da trindade. Bom, é isso. Então vamos recapitular tudo rapidinho e acabou. Então vamos lá.
Pai, Filho e Espírito são três pessoas distintas. Porque teve uma heresia na história da igreja que vai falar que o Espírito era uma força, não era uma pessoa, era uma força. Se o Espírito fosse simplesmente uma força que age no universo, um Gasparzinho, alguma coisa assim, então a gente perde a trindade. Porque só é trindade porque são três trindade, três pessoas distintas. Então, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai. Aí Agostinho tentou explicar isso, dizendo: o Pai só é Pai porque tem o Filho, se não tivesse filho ele não seria Pai. O Filho só é Filho porque ele tem o Pai. Se não tivesse o Pai, o Filho nem existiria. E o Espírito é o Espírito do Filho e o Espírito do Pai. Três pessoas distintas, mas que possuem a mesma substância. Então aqui é distintos como pessoas, mas unidos na mesma substância. E é essa substância que faz com que Pai, Filho e Espírito Santo seja um único Deus. Deu para entender? Deu? Deu para entender? Deu? É. É porque você é a mais crítica para mim, né? Então eu pergunto para você. Depois ela fica: você explicou tudo errado. Deu para entender, né? Três pessoas distintas como pessoas, unidas pela mesma substância, fazendo com que elas sejam uma só. Essa é a explicação clássica. Pericorese. A habitação mútua. Pericorese. Ou seja, é impossível que um não habite no outro. E a gente viu as passagens dizendo: não, eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Pai habita em mim, eu neles e tu em mim e tudo mais. E também esse relacionamento entre os três é tão perfeito que fazem dele como se fosse deles uma só pessoa, de tão perfeito que é. Esse é um mistério, que é algo que nós só vamos entender, compreender e experimentar de forma plena quando ele voltar e nos libertar do pecado que nos impede de fazer um monte de coisa. Uma delas é compreender tudo isso. Então nós temos esses três substâncias, três pessoas distintas, ligadas por uma mesma substância que faz deles um único Deus, porque é uma substância. Uma substância divina faz com que eles sejam um Deus, porque os três têm essa substância. Pericorese. Um habita no outro, fazendo deles um só. Complementa a explicação clássica. E esse relacionamento perfeito entre os três faz com que eles sejam um só. Por isso que a explicação clássica é: Deus é três pessoas distintas. Cada pessoa é plenamente Deus em todos os atributos e qualidades. Mas só existe um Deus, por causa da essência, da pericorese e dessa comunidade que eles vivem um com o outro. Quer falar alguma coisa? Esqueci a Bíblia. Uhum.
Quer ler? O microfone está aqui. Está ligado. Pode ler? Pode ler. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Não, o nome do Espírito? Não sei porque que não. Mas que eu me lembro, eu nunca vi nenhum comentário falando a respeito do porquê o nome do Espírito não está ali. Não sei te dizer. Normalmente começa assim. Uhum. Sim. Eu não vou saber. Pode? A respeito esse palavrão que você falou, Consubstancial. consubstancial. Isso está relacionado à questão do caráter de Deus, a sua essência, o que ele é, enfim. Aí a minha pergunta é a seguinte: quando lá em Gênesis, lá fala assim, façamos o homem, que dá a ideia da trindade ali fazendo um homem. Quando Deus faz o homem, antes do pecado, ele está no seu estado perfeito. Ele também, porque o texto diz que ele façamos uma segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, quando entra nessa questão, fazemos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, entra nesse contexto de ser também um ser criado com essa substância, com essa mesma substância de Deus? E se fomos criados iguais a Deus com essa mesma substância, também somos criados com a mesma natureza de divindade, assim, vamos dizer assim, porque isso se perdeu com o pecado e isso vai ser restaurado na plenitude dos tempos quando Jesus Cristo voltar. Nós nos tornaremos iguais a Deus, receberemos um corpo glorificado e tornaremos iguais a Cristo. Uhum. E se tornaremos iguais a Cristo, receberemos então essa mesma substância. Quando chegar a plenitude do tempo, seremos todos com essa mesma substância. Se nós vamos ser também com essa mesma natureza de Deus e tornaremos também com essa mesma natureza de divindade no seu reinado, no seu governo, juntamente com Ele. Tá, vamos lá. Não sei se eu conseguir. São muitas perguntas. Muitas perguntas, né? Mas acho que mais vamos focar aí na questão da substância, né? Façamos o homem ali no gênero, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, igual a Deus, né? Então, se fez igual a Deus e antes do pecado ali, é perfeito. Então, foi feito com essa mesma substância, entendeu? Não. Ali, imagem e semelhança pode significar muitas coisas. Então, não tem algo fechado, pelo menos assim, se for estudar honestamente o significado de imagem e semelhança, a gente não vai fechar nada, porque pode significar muitas coisas. Pode significar imagem e semelhança em questão de atributos, aí a gente viu atributos comunicáveis e incomunicáveis, que Deus colocou em nós imagem e semelhança no sentido de que nós podemos amar, podemos ser bons, podemos ser misericordiosos, nesse sentido. Esse é uma possibilidade do que é a imagem e semelhança. A imagem e semelhança
pode estar se referindo à aparência física? É uma possibilidade. A imagem e semelhança pode estar relacionado à consciência. Quando a gente... Eu queria fazer isso já nas próximas aulas, a gente estudar sobre a criação. Mas não é essa mesma substância dos três. Relacionada à divindade. Isso não. Não. Porque nós somos seres criados e eles não. Então, quando Jesus voltar, restaurar todas as coisas, nós fomos libertos do pecado, nós vamos ter uma nova natureza sem pecado, mas não é uma natureza divina. Nós continuaremos sendo criaturas, mas sem o poder do pecado em nós. Tinha outra pergunta que você fez? Não é a mesma natureza divina que nós tínhamos antes da queda. Acho que você quer responder, acho que você acabou de responder. No final, quando ele restaurar todas as coisas, né? Se nós vamos, quando nós recebemos nossos corpos glorificados, enfim, vamos ser iguais a Cristo. Isso. Vamos ser idênticos a Ele. E nesse momento, a gente também tornaremos a mesma natureza divina, como Ele é. A mesma natureza, não. Mas nós teremos um novo corpo que, sim, não dá para definir o que vai ser esse corpo. A Bíblia fala um corpo glorificado, nós não morreremos mais e tudo isso, né? Mas sim, a Bíblia não fala que é a mesma natureza divina, nem nada disso. É um corpo glorificado e a gente não sabe o que é. Eu não entendo que Adão era um ser perfeito. Tá? Para mim ali, quando a gente chegar na criação, a gente vai estudar tudo que Deus criou é bom. Bom não significa perfeito. Se Adão fosse perfeito antes da queda, eu entendo que não haveria possibilidade dele cair se ele fosse perfeito. Entende? Então, ele foi criado, foi atribuído uma imagem e semelhança nele, que pode ser muitas coisas, uma natureza, um sopro de vida, que não é a mesma natureza de Deus, a divindade, não foi atribuída a divindade ao ser humano, e que eu entendo que com o passar do tempo, o relacionamento entre o ser humano e Deus, ele iria alcançar a perfeição, mas ele não foi criado em perfeição. Isso aí. Então eu não entendo que Adão foi criado perfeito e nem que a criação era perfeita. A criação iria alcançar um estágio através desse companheirismo, desse relacionamento entre Deus e o ser humano, como ali um agente de cultivar e guardar até que toda a terra se enchesse da glória de Deus. Tá? Mas é basicamente isso, porque quando a gente entrar na criação vai ter muita coisa legal. Isso. O homem foi criado de elementos criados, então não tem como ele... Então tem muita coisa em Gênesis ali que é bem interessante, mas seria basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Gente, aproveita que eu quero ficar um bom tempo sem voltar nesse assunto, porque isso aí queimou meus neurônios também, viu? Quem quiser perguntar, quer perguntar alguma coisa? Ah, tá. Ninguém? Fechou? Pudim quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Gente, eu não vou explicar de novo. Eu acho que já expliquei muitas vezes nessa aula. 1, por causa da mesma substância. Mais 3, porque são distintos. Dentro da criação, papéis diferentes, mas que eles possuem a mesma essência, por isso eles são um. Um habita plenamente no outro,
E o relacionamento entre eles é perfeito, que faz com que eles sejam um. Basicamente, é o que nós podemos explicar sobre Trindade. Talvez uma outra pessoa explicaria essas coisas melhor do que eu, mas seriam as mesmas coisas, tá? Eu posso estar com a limitação de tentar alguma ilustração melhor. Mas é isso. Então, próxima aula, que é a última sobre a Trindade, nós vamos ver isso. Qual deve ser o impacto da doutrina da Trindade na vida da igreja? O que Jesus fala? Que eles sejam um como nós somos um. O que seria essa unidade da igreja? É uma unidade de todo mundo precisa ser igual? Ou que é uma diversidade, uma pluralidade de pessoas diferentes, raça, cor, posição social e tudo mais, mas que elas se relacionam de uma forma que parece que elas são um, e esse relacionamento vai refletir para o mundo. Então a gente vai ver isso, qual que é o impacto da doutrina da Trindade na vida da igreja. E, bom, os livros eu não trouxe nenhum, porque naquela primeira aula lá, sobre o panorama geral, eu indiquei vários livros durante as aulas também, então eu trouxe só o do Pamplona, que é o mais curtinho, bem explicado, fácil de ler. Precisa prestar atenção, porque tem algumas coisas que são mais técnicas, né? Como unidade de Deus, triunidade e tudo mais. Então essas coisas precisa prestar um pouco mais de atenção. Mas sim, se você for ler esse aqui e ler uma sistemática, você fala, nossa, esse livro aqui é tipo muito fácil em relação a uma teologia sistemática. Então eu trouxe ele e é isso. Acho que não tem mais nada para falar, não. Ninguém mais mesmo? Acabou? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, Senhor. Nos ajude a compreender melhor isso na medida do possível. Nos ajude a viver de uma forma que reflita isso, Senhor. E nos guarde durante a semana, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E que o Senhor nos sustente nos nossos momentos de fraqueza, nas nossas dores. Que nós possamos enxergar o Senhor em meio a tudo isso. E que domingo nós possamos voltar aqui para adorar o seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.